Como uma grande libertação pode começar quando tudo ao redor parece prisão? Êxodo começa assim, com um povo crescendo em silêncio, enquanto o medo de um rei tenta sufocar o futuro. Os filhos de Israel viviam no Egito. Os anos passaram, as famílias cresceram, e aquilo que um dia foi abrigo começou a se tornar peso. Surgiu um novo faraó, um rei que não se lembrava de José, nem do bem que havia sido feito naquela terra. Ele olhou para os hebreus, viu sua força, viu seu número e decidiu transformar presença em ameaça. Então vieram os fardos, o trabalho duro, as construções erguidas com cansaço, os dias marcados por ordens severas. O Egito apertava, mas Israel continuava crescendo. E nisso já existe um sinal bonito no começo de Êxodo. A opressão pode ferir, mas não apaga aquilo que Deus decidiu sustentar. Mas o faraó foi além. Temendo o futuro, tentou atacar o começo da vida. Ordenou que os meninos hebreus fossem mortos ao nascer. Ainda assim, duas parteiras, Sifrá e Puá, escolheram temer mais a Deus do que ao poder do Egito. Em vez de obedecer à crueldade, preservaram vidas. E assim, bem no início da história, quando quase tudo parece escuro, a coragem aparece em mãos discretas, em gestos pequenos, em pessoas que quase ninguém veria, mas que Deus viu. Foi nesse tempo que nasceu um menino. Sua mãe o recebeu nos braços, olhou para ele e percebeu que havia ali algo precioso. Durante 3 meses, ela o escondeu como pôde, mas chegou o momento em que o amor precisou confiar o que já não podia proteger sozinho. Então, ela preparou um cesto de junco, cobriu com betume, colocou o menino ali e o deixou entre os juncos, à beira do rio. Imagine essa cena, a água seguindo seu curso, o vento leve tocando os juncos, o coração de uma mãe em silêncio e uma irmã observando de longe. Às vezes, a fé não parece força visível. Às vezes, a fé se parece com soltar nas mãos de Deus aquilo que mais amamos. E foi ali no rio que a história começou a mudar. A filha de Faraó desceu para se banhar, viu o cesto, mandou buscá-lo, abriu e encontrou o menino chorando. O choro de uma criança atravessou o peso de um reino. A compaixão falou mais alto. A menina, que observava de longe, com sabedoria e calma, aproximou-se e sugeriu chamar uma mulher hebreia para cuidar do bebê. E assim, de modo surpreendente, a própria mãe foi chamada para amamentar o filho por mais um tempo. O que parecia despedida virou cuidado. O que parecia ameaça virou proteção. O que parecia apenas dor escondia um caminho que Deus já estava abrindo. Quando o menino cresceu, foi levado à filha de Faraó e recebeu o nome de Moisés, porque das águas o tirou. Esse nome já carrega o tom do que virá. Antes mesmo de o povo atravessar o mar, antes da sarça, antes das pragas, antes do deserto, Deus já havia começado a escrever libertação na vida de uma criança salva das águas. Êxodo começa com correntes, ordens severas e noites difíceis, mas também começa com mulheres corajosas, com compaixão inesperada e com a providência de Deus agindo em silêncio. O faraó pensava que controlava a história, mas o céu já estava movendo, com delicadeza e firmeza, aquilo que nenhum trono conseguiria impedir. E assim termina a primeira parte de Êxodo. O povo ainda sofre. O Egito ainda parece forte. Moisés ainda é pequeno. Mas a promessa já começou a caminhar. Obrigado por estar aqui em mais um capítulo de A Poesia de Deus. Se esta história falou ao seu coração, continue conosco no próximo vídeo, porque em Êxodo parte 2 veremos Moisés crescer, sentir o peso do seu povo e dar os primeiros passos rumo ao chamado que mudaria toda essa história.